Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, vamos iniciar as nossas aulas remotas aqui pela Escola Bíblica de Capacitação, PIBJF, classe Livros da Bíblia. Vamos estudar o livro de Atos, que o professor Paulo Henrique, dando um abraço virtual a cada um de vocês, encorajando-os a conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque até aqui tem nos ajudado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas a cada manhã, Senhor. Nos lembramos, nesse momento, de todas aquelas famílias que, em sofrimento, perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte seus corações. Dê também, Senhor, sustento, dê amparo a esse povo que sofre nesse momento, Deus. Cada um de nós tem percebido como isso aflige. Também, Senhor, oramos por aqueles profissionais da área de saúde que tanto requerem, Senhor, de Ti um amparo, uma proteção. Também aqueles, Senhor, que estão com trabalhos tão importantes que não podem ser interrompidos. Ó Deus, pedimos pelos cientistas, pelos pesquisadores, para que, pela sua misericórdia, Senhor, alcancem a vacina, alcancem as formas de tratamento adequado para que possamos ter mais liberdade, Deus. Também oramos pela tua igreja para que se mantenha firme como membros unidos do corpo de Cristo, ainda que haja uma separação, um distanciamento social, mas nós nos mantemos unidos entre nós e com a cabeça da igreja, que é Cristo nosso Senhor. Obrigado por nos prover esses recursos de continuarmos a estudar de forma virtual, de forma remota. Que teu Espírito Santo nos instrua e conduza esse estudo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos ao nosso estudo. A intenção é retomarmos as aulas da escola bíblica a partir do ponto que nós paramos. Encerramos o capítulo 16 do livro de Atos e hoje vamos ao capítulo 17. Penso que vale a pena para nós recapitularmos alguns aspectos importantes, darmos um fundamento ainda melhor para prosseguirmos, até porque houve um certo distanciamento aí no tempo e no espaço em relação ao livro de Atos especificamente. Embora a escola bíblica e eu também em particular tenhamos colocado ao longo desse período estudos bíblicos em vídeo, tanto no meu canal no YouTube, quanto no canal da igreja e também no aplicativo da igreja. Pois bem, me interrompam a qualquer momento, tá? Façam perguntas, podem participar, fiquem totalmente aí à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, com Atos capítulo 17. E vocês vão me dizendo se está tudo bem por aí. Né? Dei um ok para mim? Natália, está vendo bem? A tela está compartilhada com você? Tá certinho. Certinho, né? Então, estamos com a nossa escola bíblica de capacitação, aulas remotas, livro de Atos. Aí no cantinho tem um QR Code. A partir dele você pode acessar a playlist no meu canal no YouTube, onde essas aulas gravadas estarão ali disponibilizadas para um estudo assíncrono, fora aí do horário do domingo às 9 horas. Pode compartilhar e chamar mais pessoas, tanto para a aula quanto para assistir às gravações. Uma outra playlist que tem no meu canal, também aí o QR Code está do seu ladinho aí, são os estudos bíblicos que eu elaborei ao longo desse tempo e outros que virão a ser postados, não exatamente seguindo a sequência da aula da escola bíblica, mas estudos bíblicos diversos sobre temas variados na Bíblia. O nosso assunto mais importante, que eu vou colocar para vocês agora, vou só substituir aqui o compartilhamento por um outro arquivo. A nossa divisa está na tela para vocês, vamos lembrar?
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8, lembram? Lembram bem? Essa é a divisa da nossa classe, foi escolhida no estudo do livro de Atos, bem lá no nosso início do estudo. Vamos ao roteiro. Bacelar, está vendo bem aí? O roteiro está ok? Ah. Natália, o slide está ok agora, direitinho? Só para confirmar? Tudo ok. Então vamos lá. Bem, Atos, capítulos 1 a 7, lembrando desse roteiro aí, do estudo do nosso livro de Atos, falou da pregação do evangelho em Jerusalém e na Judéia. Lembrando aí da nossa divisa, né? Sempre trabalhando com a pregação do evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém e Judéia, os apóstolos começaram a pregação ali, né? E espalhou-se para as cidades próximas. Temos todos esses relatos a partir de Pentecostes, e o livro começa no capítulo 1 até o capítulo 7 com menção a esses trabalhos missionários naquela região. Os capítulos 8 a 11 já há uma mudança de posicionamento geográfico da expansão do evangelho para Samaria, Antioquia. Vale a pena lembrar também Filipe, com o eunuco em Gaza, Filipe em Samaria, também Pedro, João em Samaria, já começando uma certa expansão em direção a Cesareia e chegando até Antioquia da Síria, entre os capítulos 8 e 11. Na sequência de 13 a 28, existe realmente a expansão até os confins da terra, quando nós vemos as viagens missionárias de Paulo, primeira viagem, segunda, terceira viagem missionária, a viagem para Roma, possivelmente a quarta viagem missionária, até o fim do relato do livro de Atos. Então, a sequência está bem aí de acordo com a nossa divisa da classe, mostrando a expansão do evangelho. Recapitulando, a primeira viagem missionária, aquela viagem mais curta no tempo e no espaço, eles partem, os missionários, a partir da imposição das mãos, do encaminhamento da igreja sob a ação do Espírito Santo, a partir de Antioquia, da Síria, passando pelo porto ali em Seleucia, indo para a ilha de Chipre. Da ilha de Chipre, seguem em direção ao continente, a região da Panfilha, estamos ali na região de Perge, da Panfilha, e na sequência vão mais adiante para a região da Galácia, Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. A partir desse momento, eles começam a viagem de retorno da primeira viagem missionária e voltam até Antioquia, quando estão, então, de novo reunidos com a igreja. Bom, a sequência deste acontecimento, visto aqui agora a viagem toda, ida e volta, os dois trajetos na primeira viagem missionária, estamos falando aí dos anos 46 e 48, no ano 49, estamos agora já no ano 49, em Atos 15, é relatado para nós o Concílio de Jerusalém, quando há realmente uma definição bastante clara de como deveria ser a inserção dos novos convertidos, dos crentes no cristianismo. Há um afastamento da religiosidade judaica e tudo aquilo que era relacionado à circuncisão, à lei, é revisitado e simplesmente os gentios agora não precisam mais cumprir todos esses atributos da lei, bastando a fé no nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação e, igualmente, para que eles tenham acesso pleno à igreja do nosso Senhor Jesus. Isto foi muito bem discutido em Atos, capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, e eu tenho um estudo bíblico especificamente sobre o concílio que já está à disposição de vocês lá no meu canal no Facebook e também nos canais da PIB-JF. Estude aí sobre o Concílio de Jerusalém. Bom, qual é o próximo passo? Terminado o Concílio de Jerusalém, ajustada a doutrina, os missionários voltam ao campo.
a partir novamente de Antioquia da Síria, seguem em direção a Tarso, região da Cilícia, região natal de Paulo. Depois vão para a região da Galácia, onde as igrejas já haviam sido constituídas, aquelas mesmas cidades, até a fronteira da Mícia. A partir desta região ali da Mícia, Paulo toma uma decisão por meio de uma inspiração do Espírito Santo. Ele não segue para leste, ele não vai para o Oriente, ele volta-se para a Europa e na direção da cidade de Troade. Muito importante, ali em Troade, Lucas se une ao grupo missionário. Timóteo já estava com eles a partir de Listra, e Troade nós temos também o Paulo unindo-se a Lucas, e Lucas depois vai relatar todas essas viagens aqui no livro de Atos. Seguem em direção a Samotrácia, a ilha de Samotrácia, fazem o percurso marítimo até a cidade de Neápolis, porto de Neápolis, pegam a Via Ignácia e chegam até Filipos da Macedônia, em Atos capítulo 16. Tudo isso nós já estudamos anteriormente nas aulas presenciais da nossa classe. Vamos partir na sequência de Atos 17, quando os missionários, descendo em direção ao sul e ao oeste pela Via Ignácia, passam pelas cidades de Anfípolis, Apolônia e chegam até a cidade de Tessalônica. Esse será o foco do nosso estudo a partir de hoje. A cidade de Tessalônica, uma importante cidade daquela região da Macedônia. Depois, eles irão para Bereia. De Bereia, já deixam a Macedônia e vão para a região da Acaia, a atual Grécia, estarão ali em Atenas, e na sequência de Atenas, a Corinto. Corinto é ponto para eles seguirem até a cidade de Cencreia, ficaram ali por algum tempo, né? Passaram também por diversas dificuldades nessas 3 cidades ali, que eu destaquei aqui na região da Acaia, e vão até Éfeso, capital da Ásia Menor, retornam para Cesareia, ali o porto que atendia a região em Cesareia, até Antioquia da Síria, onde a viagem começou, encerrando ali a segunda viagem missionária. A terceira viagem já é assunto para Atos capítulo 18, em sequência até a viagem para Roma, culminando na sua prisão. Estamos lá já em Atos capítulo 28. Então, esta é toda a linha do tempo, lembrando que vamos ter o foco agora em Atos capítulo 17. É isso que nós queremos. Atos capítulo 17 está aí na nossa tela, pronto para iniciarmos o nosso estudo. Está aqui o mapa. Aquele mapa sempre para nos favorecer o entendimento da geopolítica, da economia, da movimentação dos missionários e a plantação das igrejas. Você nota bem aqui que tudo começou na região de Antioquia, segunda viagem missionária, passando pela região da Cilícia, Tarso, região natal de Paulo, indo para Galácia, onde igrejas já haviam sido constituídas por ocasião da primeira viagem missionária, nesse ponto aqui em que Paulo iria fazer a sua inflexão para o Oriente em direção a Bitínia. E o ponto, em sonho, ele vê um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia, não vá para essa direção que você pretende. Ele tinha planos como missionário estrategista, mas a vitória vem do Senhor, e a vitória veio a partir de deixar essa região da Ásia e migrar para a Europa. Então, o evangelho agora segue no sentido do Ocidente para a região da Europa. Eles caminham e estão agora na cidade de Troade, a partir da qual navegam, fazem uma interrupção na ilha de Samotrácia, chegando até então Neápolis, a primeira cidade da região da Macedônia. A partir de Neápolis, eles tomam uma estrada romana chamada Via Ignácia, uma estrada importantíssima, uma estrada com 6 metros de largura, calçada, pavimentada, uma estrada segura, romana, que atravessa toda essa região.
E ali o comércio é muito importante. E Paulo, estrategista como era, sabia muito bem que a partir daquelas cidades poderia haver uma difusão do evangelho por todo o mundo conhecido nas circunstâncias que o Império Romano dominava toda esta região. De Neápolis, primeira cidade importante foi Filipos, já estudamos tudo que ali aconteceu em Filipos, como a conversão da vendedora de púrpura, como também a expulsão do demônio que estava possuindo uma garota, e também com o carcereiro de Filipos. Estudamos todas essas questões e como Deus agiu de uma forma muito importante, muito intensa, milagrosa, em pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes, classes sociais diferentes. Este estudo de Filipos, capítulo 16, vale a pena você recordar. Então, estamos na Via Ignácia, descendo de Filipos, passando por Anfípolis e Apolônia. Não há relatos mais precisos sobre o que aconteceu nessas duas cidades, mas distam entre si por volta de 45 quilômetros. Andaram mais um bom trecho até chegar à região de Tessalônica. Tem uma subida ali, a região de Tessalônica um pouco mais aberta, mais plana, mas teve um trajeto importante aqui até chegar à cidade de Tessalônica. Depois Bitínia, a região de Bereia, de Bereia descendo para a região da Acaia, Éfeso, voltando até o porto de Cesareia e Antioquia, terminando a segunda viagem missionária. Então, o nosso foco está na região da Macedônia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, descendo a Via Ignácia, chegaram à cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Sim, ali havia uma sinagoga judaica e eles estavam se preparando para ali estudarem com os irmãos. Notem bem que há uma questão ali muito importante. O tempo, a ocasião em que eles estavam, dentro do domínio romano, Paulo falando latim, Paulo falando grego, acompanhado por Lucas, acompanhado por Silas, se preparando para essa viagem, para essa exposição em uma região da Macedônia. Também é importante pensarmos o local estratégico, local fundamental de tráfico de pessoas, um local com o domínio romano ali estabelecido, a Pax Romana ali estava bem colocada, e também a estratégia relacionada à sinagoga judaica. Em Filipos não havia sinagoga, mas em Tessalônica, sim. Tessalônica, uma grande cidade, uma cidade comercial, atraiu comerciantes judeus. Ali havia uma importante comunidade judaica. E esta comunidade tinha a sinagoga. Paulo, sendo judeu, não deixou de ser judeu, sempre se dirigia à sinagoga no início dos seus trabalhos em alguma localidade. Então, foi extremamente estratégico ter passado ali por aquelas cidades e chegado em Tessalônica. Eu vou deixar para os irmãos aqui 3 textos. Hoje nós não vamos começar com a leitura dos textos de apoio. Filipenses 4,16, 1 aos Tessalonicenses 1,1 e Lucas 4,4, ficarão como dever de casa aí para os irmãos se prepararem também, estarem atentos nos estudos ao longo da semana. Bom, eu quero dar a ênfase à seguinte condição. Nessas viagens de Paulo, quais cidades ele escolheu para passar? Quais características nós temos em comum a estas cidades? Ele foi a Tessalônica, ali na região da Macedônia, importantíssima cidade. Na região da Acaia, ele esteve na capital da Acaia, província romana da Acaia, em Corinto. Na Ásia, capital da Ásia Menor, Éfeso. E a cidade mais importante, Roma, a cidade do Império Romano, né? Capital do Império Romano. Então, note que houve uma definição muito clara de quais seriam os pontos focais de pregação do Evangelho, de exposição da palavra de Deus, uma tese única, modelos diferentes de exposição, mas a mesma tese e o mesmo propósito, que era a expansão do Evangelho, né? Que era a expansão do Evangelho de Cristo em cada uma daquelas cidades, a partir da pregação de Paulo. Estas cidades,
elas estamos observando que tem características muito interessantes e muito comuns. Eu gostaria de saber se algum de vocês presentes aí na sala nesse momento conseguem identificar uma característica comum destas cidades, além das que eu já falei. Cidades importantes, cidades estratégicas, cidades sob o governo de Roma, que viviam sob a Pax Romana, cidades capitais das províncias romanas, das irmãs e dos irmãos que estão aqui na sala, podem usar aí, fazer uso do microfone. Vocês conseguem perceber nessas 4 cidades mais uma característica comum, além dessas que eu já citei? Quem consegue perceber? Além de todas estarem em balõezinhos laranja, o que mais? Estou ouvindo barulhinho de fundo aí. Alguém descobriu qual é outra característica comum dessas 4 cidades? Não? Todas foram destinatárias de cartas de Paulo. Não é verdade isso? Né? Paulo escreveu aos Tessalonicenses, escreveu carta aos Coríntios, à igreja de Éfeso, né? Paulo aos Efésios, né? Escreveu os Efésios, escreveu também a Roma, Romanos, né? Estudamos Romanos. Cidades tão importantes que depois de terem sido visitadas por Paulo, as igrejas terem sido plantadas, Paulo escreveu cartas a estas igrejas, promovendo, então, uma difusão ainda melhor do evangelho naquelas regiões e por todo o Império Romano. Bom, a cidade de Tessalônica, em especial, ela recebeu esse nome em homenagem a uma princesa. Estamos falando aí da época de 352 a 295 antes de Cristo. Tessalônica era filha de Filipe II da Macedônia. Era irmã de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O esposo de Tessalônica chamava-se Cassandro. Ele batizou essa cidade com o nome da sua esposa, em homenagem a ela. E também ali, certamente, ele agradou muito ao sogro, Filipe da Macedônia, agradou a Alexandre Magno, o irmão de Tessalônica. Então, a esposa de Cassandro foi quem emprestou o nome a esta importante cidade. Vamos dar uma olhada na geografia, na cartografia tessalônica. Este é o mapa atual. Estamos vendo aqui a região da Macedônia, a região da Grécia, um pouco mais aqui ao norte, a Bulgária, a região de Kosovo, de Montenegro e a Macedônia do Norte. Aqui está Tessalônica. Roma, logo aqui mais ao oriente, tem um mar Mediterrâneo, e a região da Turquia, região da Turquia. Síria, região da Síria, região de Antioquia, de onde a viagem missionária partiu. Chipre, aqui está o Líbano, bem ao norte da região de Israel, aqui a cidade de Damasco. Então, lembrando, tudo aconteceu a partir dessa região, Paulo seguindo aqui pela Turquia e atravessando até chegar a Tessalônica. Esse é o mapa atual da região. Bom, Tessalônica era uma cidade muito próspera. Tessalônica era uma cidade rica, comercial, importante, um dos portos para o mar Egeu também, e isso significava uma movimentação de pessoas e de mercadorias, cortada por esta via romana, essa estrada romana, via Ignácia, e também esta região, sendo muito comercial, atraía pessoas que poderiam levar o evangelho, levar a palavra de Deus, e inclusive que poderiam até ter estado em Pentecostes por ocasião ali da festa de Pentecostes, quando começa o relato no livro de Atos. Atualmente, essa cidade existe, a cidade salônica, é uma importante cidade universitária, uma cidade rica, próspera, uma base militar e hoje bastante industrializada, não apenas comercial e cultural, mas também uma região bastante industrializada. Bom, aqui você vê uma notícia
publicada pela imprensa, um passeio por Tessalônica, onde a história da Grécia sobrevive nas alturas, né? Vê aí uma bela imagem do pôr do sol de Tessalônica, né, a partir da torre da cidade, na parte mais alta, com herança dos períodos tanto bizantino quanto otomano e, certamente, período romano. Como eu disse para vocês, havia ali uma subida até chegar bem ao alto na cidade de Tessalônica. Bem, tudo isso nos prepara, então, para Paulo começar a exposição, a pregação do evangelho nesta cidade. Segundo o seu costume judaico, tradição, Paulo, judeu, foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, nós vimos a oportunidade do local, a tempestividade temporal, a oportunidade de fazer isto. Nós vimos que houve uma estratégia geopolítica de levar até aquela região do Império Romano e também a importância religiosa de estar contemplando inicialmente a fala aos judeus e, a partir dali, irradiar o evangelho do nosso Senhor por toda aquela região. Discutindo com eles, debatendo. Então, aí vem uma outra característica importante, que a pregação do evangelho envolve expor as Escrituras e aplicar as Escrituras. Paulo não se afastou da palavra de Deus, ele debateu, ele expôs, ele apresentou a tese do Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador, a sua morte pelos nossos pecados e a sua ressurreição para a nossa justificação, tudo com base nas Escrituras, não se afastando da palavra de Deus. Então, uma série de componentes importantes para esta ação de Paulo. Ele não foi de maneira desorganizada, desavisada, não. Ele foi de uma maneira muito bem pensada, instruído pelo Espírito Santo de Deus para tomar todos esses cuidados e levar as Escrituras a todos que ali estavam. E nós veremos que não só judeus, mas também simpatizantes do judaísmo, como gentios, prosélitos, pessoas tementes a Deus, mulheres da sociedade, ouviram aquela palavra e se entusiasmaram com o poder de Deus em suas vidas de uma forma totalmente nova, transformadora. Com base nas Escrituras, então a tese e o modelo ficou muito claro também. O dever de casa para vocês, nesse primeiro momento, continua lerem ao longo da semana Atos 14:1, Atos 27:2 e Romanos 1:16. O nosso próximo ponto de estudo será explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Vejam que palavra cristocêntrica, palavra focada, absolutamente destinada à pregação do Evangelho, não se desviando em nada, nem para a direita, nem para a esquerda, levando de uma maneira de fácil entendimento, mas também o termo grego aqui é importante, provando, não só explicando, mas provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar, conforme estava dito pelas Escrituras. Estando na sinagoga, os judeus entenderam isso muito bem, e esse Jesus lá da Galileia, esse Jesus que eu tive um encontro pessoal com ele na estrada de Damasco, este é o Cristo que eu proclamo. E é o que nós devemos fazer hoje. Seguir da mesma maneira, de uma maneira estratégica, pensada, de uma maneira cuidadosa, amorosa, em tempo, proclamar que Jesus é o Cristo. Até esse momento nós vamos hoje. E a partir da nossa próxima aula, nós veremos quais serão os efeitos de tudo isso. Quais os efeitos quando Paulo, Silas, ali pregando na companhia de Lucas, tiveram oportunidade de explicar e provar que aquele Jesus definitivamente era o Cristo. Então, nós vamos partir desse verso número 4 na nossa próxima aula. Ok, irmãos? Então, interrompa agora o compartilhamento para que nós possamos voltar aqui à tela inicial. Quero mais uma vez dizer que
É um prazer estar com vocês. É muito bom estarmos de volta, ainda que seja dessa maneira virtual, remota, mas devemos nos esforçar, nos dedicar a conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus e levar essa palavra com todos os recursos disponíveis. O estudo do capítulo 17 vai ser muito interessante. Algo maravilhoso vai acontecer em nossas vidas a partir do momento que nós nos dedicarmos a esse estudo. Gostaria que vocês prevalecessem sobre todas as dificuldades que podem ocorrer esta semana, para que no próximo domingo nós estejamos juntos novamente às 9 horas para continuarmos o nosso estudo. E que também compartilhassem, encorajassem outras pessoas a estarem conosco nesse importante momento de dedicação ao estudo da palavra do nosso Deus. Porque tudo que aqui for dito será para a honra e glória do nosso Deus. E todo mundo, como Paulo disse aos Colossenses, todo mundo verá que esse evangelho do reino crescerá e frutificará a partir da exposição da nossa boca, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Algum dos presentes gostaria de comentar? Não? Ok. Então, vamos orar para encerrarmos a nossa aula de hoje? Oramos a Ti, Senhor. Agradecidos porque a Tua palavra está posta à nossa frente. Obrigado porque temos esse relato maravilhoso desta viagem, com tudo aquilo que aconteceu, Senhor, e que nos motiva, nos encoraja, que nos permite examinar o que aconteceu naqueles tempos e transmitirmos isto às pessoas hoje, para que reconheçam que Jesus é o Senhor. Ó Deus, nós somos poucos nesse momento, mas seremos muito mais, porque tudo isso que fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Obrigado por esses recursos. Eles devem ser bem utilizados para a expansão do Evangelho. Traga mais irmãos, Senhor. Difunda esta palavra, Senhor, que ela venha profundamente transformar as nossas vidas e que os próximos estudos sejam esclarecedores, enriquecedores e edificadores do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Agradecidos nós somos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos nos despedindo agora e até o próximo domingo, às 9 horas, com mais um estudo bíblico aqui na nossa classe pela Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, Escola Bíblica de Capacitação. Fiquem com Deus. Um abraço.